Espectadores, um novo livro foi acrescentado à Bíblia hoje. Não é um sonho, mas uma realidade. E é o livro do profeta Cacu Filipe. O nosso programa hoje será dedicado a este livro misterioso que agora está no centro de vários debates. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Qual é a diferença entre o seu livro e a Bíblia? Ouvimos que escreveu a sua própria Bíblia. Isto é verdade? Eu não escrevi a minha própria Bíblia. Agora, a diferença entre o meu livro e a Bíblia, e a mesma diferença que existe entre o livro de Isaías e os rolos de Moisés, quando Isaías ainda estava na terra. E é a mesma diferença entre o Evangelho de Jesus Cristo e os rolos do Antigo Testamento, enquanto Jesus Cristo estava na terra. Você vê? Os sacerdotes fizeram o povo revoltar-se. Eles intoxicavam o povo contra Isaías, argumentando que Isaías quis escrever a sua própria Bíblia, dizendo que Isaías quis tomar o lugar de Moisés e assim por diante. Mas Isaías nunca escreveu uma Bíblia. Deus deu a Isaías a mensagem que a sua geração precisava. E os sacerdotes que estavam lá, todos os judeus que estavam naquele tempo, têm que conformar-se e tomar somente o que Isaías dizia. A mensagem de Deus aos judeus, quando Isaías estava na terra, estava contida no livro de Isaías. Tudo que Moisés tinha dito era então história. Era simplesmente um fundamento. Era o livro de Isaías que salvou as pessoas quando Isaías estava na terra. E, naturalmente, como vemos hoje, pessoas levantam-se e dizem que Cacu Filipe escreveu a sua própria Bíblia. Cacu Filipe nunca escreveu a sua própria Bíblia. As pessoas devem saber que, hoje, é verdade que Jesus verteu o seu sangue, Jesus Cristo salvou a humanidade, mas ainda há sofrimento na terra. Há várias coisas, há maldições. Para tudo isso, a solução está no livro do profeta Cacu Filipe. Porque o livro da vida, para esta geração, é o livro do profeta Cacu Filipe. Querendo ou não, sejam muçulmanos, cristãos, budistas, o livro do profeta Cacu Filipe é destinado ao mundo inteiro. Você vê? Este livro é o livro que Deus vos enviou, como no tempo de Jeremias, como no tempo de Isaías. Deus tinha dado um livro que os judeus tinham que seguir, tinham que ler. Um livro que daria aos judeus o seu código de vida naquele tempo. Mas os judeus recuaram-no. A solução aos problemas, maldições, sofrimento do mundo hoje. Esta solução não está em jejuns e orações, nas penitências, na recitação de orações dos salmos e rosários e assim por diante. Mas a solução está somente no livro do profeta Cacu Filipe. Você vê? No tempo de Jeremias, a solução de Israel estava no livro de Jeremias. E, hoje, a humanidade deve recompor-se. No tempo de Isaías, os judeus mesmos evitaram segurar o livro de Isaías. Os judeus no tempo de Jesus Cristo disseram que os rolos de Moisés e dos profetas já eram suficientes para eles, e que eles não precisavam um evangelho. E os judeus nunca aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, nem mesmo hoje. E contudo, era o evangelho de Deus, era o evangelho vindo de Deus. E a mesma coisa hoje. Quando as pessoas ouvem o nome do profeta Cacu Filipe, elas ficam excitadas. Eles veem já o diabo. Assim como o povo considerava Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas verdadeiros como o diabo no seu tempo. Moisés tinha dito-lhes em Deuteronômio 4, versículo 2, e Deuteronômio 12, versículo 32, que ninguém devia acrescentar no que Moisés tinha dito. Portanto, tudo que Isaías dizia, pessoas. Você vê que os sacerdotes só levantavam o povo contra Isaías, dizendo que Isaías quis escrever a sua própria Bíblia, que Isaías quis ter a sua própria Bíblia, que Jeremias tem a sua própria Bíblia, Daniel, Ezequiel e assim por diante. Mas quando Moisés disse que ninguém devia acrescentar ao que ele disse, ele não quis dizer Isaías, porque Isaías era um profeta como Moisés. É isto. E hoje, Cacu Filipe é um profeta como Isaías, Jeremias e assim por diante. O que eu digo é para minha geração. Sejam muçulmanos, budistas, cristãos e assim por diante.
Vocês são livres de rejeitar isto, mas o livro do profeta Cacu Filipe é a mensagem que Deus vos enviou, para toda a humanidade. E as pessoas têm que entender isso. A solução da humanidade não está na Bíblia, ou em jejuns, ou outras coisas. Mas ela está no livro do profeta Cacu Filipe. Por exemplo, se você cometeu um pecado, você terá que confessá-lo, pedir perdão a Deus, para os seus pecados serem perdoados. Mas como fará isso? Como fará isso para os seus pecados? Confessará isso a um padre ou a um pastor? Você ajoelhará e confessará isso contra um muro? Ou, todos ficarão em pé no culto, e confessarão os seus pecados, e assim por diante. A humanidade criou soluções. Mas a melhor solução é a solução que vem de Deus. E esta solução é dada por Deus, através de um profeta somente, para a sua geração. E hoje, a solução aos sofrimentos, a solução da humanidade para as maldições e para tudo. Isso encontra-se no livro do profeta Cacu Filipe. E você vê que Isaías tinha tornado em um objeto de zombaria de todos os judeus. Como eu disse, os sacerdotes tinham intoxicado o povo. E diriam a Isaías: és maior que Moisés? Assim como perguntam hoje: és maior que Jesus Cristo? É Jesus quem me enviou. A mensagem que eu prego é Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu em Mateus 23:34-35, enviar profetas à terra, e eu vim a favor de Jesus Cristo. E vocês não podem me rejeitar e pretenderem adorar Jesus Cristo. Logo que vocês rejeitam o profeta que Jesus Cristo envia segundo a sua promessa de Mateus 23:34-35, então é o diabo que vocês adoram. Embora vocês adorem no nome de Jesus Cristo, é simplesmente o diabo que vocês adoram. E as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas hoje simplesmente adoram o diabo. Vocês veem. Os judeus estavam lá. Eles estavam lá e eles disseram: és maior que Moisés? Moisés dividiu o Mar Vermelho. Portanto, se tu realmente és um profeta de Deus, divide o Jordão. Vocês veem. É isto. E hoje, eles estão aqui. Os mesmos filhos do diabo que estavam lá, eles estão aqui e eles dizem: Jesus fez isto. Se tu realmente és um profeta, se tu realmente és um salvador, se tu realmente és a luz do mundo, então vá, morre na cruz e depois, ressuscita da morte e vem para nós continuarmos e acreditar em ti. Vocês veem, o mundo não muda. Os filhos do diabo não mudam, eles sempre dizem as mesmas coisas. Eles são os mesmos filhos do diabo. Mas quanto àqueles para quem é ordenado, estes aceitam o profeta Cacu Filipe.